Olá, é quarta-feira, dia 24 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre problemas respiratórios, é o tema desta edição do programa Assunto do Dia. E ainda vamos conferir juntos as dicas de trânsito, tem também oportunidades de emprego, notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa está imperdível. E as doenças respiratórias, elas têm se tornado um mal bastante comum que tortura a vida de milhões de pessoas. Essas doenças, elas podem ser desenvolvidas de forma genética ou ambiental. Mas os principais fatores que causam as doenças são o hábito de fumar e as infecções pulmonares. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer da América, 90% dos homens e 80% das mulheres que morreram de câncer de pulmão eram fumantes. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, nos ajudar com dicas e também orientações sobre o tema de hoje, vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Tiago Bezerra, ele que é otorrinolaringologista e professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho o Dr. Blancar Torres, ele que é pneumologista do Real Hospital Português. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir de agora vamos conferir uma reportagem que mostra o quanto a prática de exercícios físicos pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm problemas respiratórios. Veja! Cleide é uma mulher ativa e que gosta de praticar atividades físicas. Quem olha para ela encarando esse ritmo pesado, nem imagina que há 30 anos ela convive com a asma. Quando eu era criança, eu era bastante socorrida, porque como eu não tinha o controle e minha mãe também acho que não tinha a noção do que se tratava realmente a asma, então eu tinha contato muito com poeira, tinha contato muito com animais que tinha pelo. Mas aí, à medida que eu fui crescendo, foi amenizando o problema, por conta que os médicos vão explicando, passei por tratamento de alergologia, fui para o pneumologista e, no entanto, foi amenizando a situação. Eu sempre usei a bombinha e também usava muito o inalador, que quando eu era socorrida, ficava muitas vezes internada, até devido à asma já apareciam outros problemas. Tinha que ficar geralmente internada de 5 a 8 dias para poder ter o controle. Mas há 2 anos, a auxiliar de escritório viu a vida mudar, graças a exercícios que tem feito regularmente. Agora faz assim quase 2 anos já, que eu estou fazendo com uma frequência muito grande. Geralmente eu faço 5 dias na semana, de segunda a sexta. Primeiramente, a atividade que a gente propôs aqui para a nossa aluna, ela foi sistematizada. Ela teve como objetivo a corrida e a preparação para a corrida, onde a gente começou com alongamento, um aquecimento e as atividades específicas que a gente vai desenvolver na corrida, que é a questão motora. Você tem que ter uma questão coordenativa bastante abundante em você, para que você consiga desenvolver uma real corrida. Isso, você desenvolvendo uma corrida com qualidade, você vai minimizar a questão dos danos, né, na biomecânica do exercício e a questão também respiratória, que é o objetivo principal dela. Durante o tempo em que a gente esteve lá, ela se alongou, correu, usou bastante as pernas, os braços. E não é que todo esse esforço ajuda a gente a respirar melhor? Quando a gente corre essa atividade cardiorrespiratória, você tem uma captação de oxigênio. Essa captação de oxigênio, ela vai trocar gases, né, para sair o gás carbônico. Então você, quando capta o oxigênio, você melhora a questão do sangue, da circulação do sangue, do oxigênio no sangue e principalmente nas vias respiratórias. Quem quiser mandar para bem longe as crises respiratórias e a indisposição, pode escolher diferentes práticas esportivas, mas sempre com a orientação de um profissional. Quanto à questão das modalidades, das atividades que você vai praticar, é muito de acordo com o tempo de exercício. Você que está iniciando uma atividade,
você que está sem muito condicionamento físico, se pede para se fazer uma atividade leve a moderada. Então, uma caminhada, uma atividade de hidroginástica, uma atividade de natação, atividades que não gerem uma frequência cardíaca tão alta, porque assim você realmente vai existir um desconforto e você não vai conseguir dar continuidade à atividade. Então, se pede para você começar uma atividade leve e gradativamente buscar a moderada, mas sempre com a busca de um profissional para que ele venha elaborar qual é a sua característica. Quem tiver com o mesmo problema de asma, está se sentindo cansativo, procura uma atividade física com um bom profissional, que sua vida realmente vai mudar. Ótima dica, procure aí fazer uma atividade física, mas sem esquecer, né, de procurar um profissional que vá passar essa atividade de forma adequada. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas dicas e também orientações, mas agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco aqui do programa Assunto do Dia. Você já pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa sofre com algum problema respiratório? Sofre, não sofre? Liga pra gente, a gente faz questão de saber. O nosso telefone é o 3424-1977. Você pode ligar, responder a enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Acesse também lá na internet a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet também disponível para você interagir conosco. 994 18 1206. Esse é o nosso WhatsApp, você pode acessar, deixar aí quantas perguntas você tiver. Nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. 994 18 1206. Aproveita a oportunidade e manda aí o seu questionamento para os nossos convidados. E agora falando das crianças, né? As menores de 5 anos de idade, elas ainda não têm o sistema imunológico bem formado. Sendo assim, elas ficam mais propensas às infecções respiratórias e também aos alérgenos, né? E também aos irritantes domiciliares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a pneumonia bacteriana é a maior causa de mortes em crianças com menos de 5 anos de idade no mundo. Então, muita atenção ao tema que vai ser debatido hoje aqui no nosso programa. E a partir de agora, vamos aprender mais sobre o tema. Primeiro, vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Dr. Blancar Torres. Seja muito bem-vindo ao Assunto do Dia. Muito obrigado e bom dia a todos. Dr. Tiago Bezerra, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com você. A gente meio que resumiu, né, o que são essas doenças, os fatores que contribuem para o desenvolvimento das doenças respiratórias. Quais as principais? A gente ainda não listou as principais. Ali a gente na reportagem falou da asma, mas tem muitas doenças, doutor, que afetam o sistema respiratório? Muitas. Eu diria que os problemas do sistema respiratório é a segunda causa de hospitalização e de atendimento. Então isso contribui muito, inclusive para ônus, para o Sistema Único de Saúde, porque essas são doenças que elas são preveníveis. E são fatores que você pode, com muita tranquilidade, evitar. Não diria a poluição atmosférica, porque hoje nós estamos vivendo numa situação dramática em termos de poluição atmosférica, porque desde a Revolução Industrial. Mas o tabagismo, sim. O tabagismo ativo, ele deve ser combatido tenazmente, porque é um dos fatores que mais leva a doenças respiratórias e mortes também. Não só doenças respiratórias, mas também outros tipos de doenças, inclusive o câncer. Então, o tabagismo ativo, ele tem que ser combatido. E também um outro tipo de tabagismo que pouca gente sabe e pensa que é somente o convívio por muito tempo com o fumante ativo, que é o passivo. Então, é preciso saber que o tabagismo passivo somos todos nós. Por quê? Porque em muitos lugares, apesar de ser proibido, há uma lei realmente com restrição importante, e essa lei foi promulgada no final de dezembro de 2014, mas muita gente ainda fuma em muitos ambientes. E não há a lei ela é falha porque ela não tem uma legislação que vá e multe o dono do estabelecimento. E também tem outros locais, como hospitais, por exemplo, que você tem, porque tem em lugares, ambientes de ar ambientes abertos, e lá nesse local fumam e fazem o fumódromo. E é proibido o fumódromo.
Então, nós agora estamos no dia 31 de maio, estamos conclamando a sociedade, estamos fazendo agora uma campanha, que é o Dia Mundial Sem Fumar, lá no Real Hospital Português, chamando todos, fumantes, ex-fumantes, não fumantes e fumantes passivos. A gente vai examinar de uma forma genérica essas pessoas e muitos vamos fazer diagnóstico e indicar tratamentos. Então é muito importante. E nesse dia 31 de maio, que é a quarta-feira próxima, dessa 8, e que começa às 8 horas. Aí em cima do hospital, lá a gente tem uma entrada principal, é em cima dessa entrada principal, no hall principal, e nós vamos estar atendendo toda a população que for, gratuitamente. Vamos fazer prova de função pulmonar, que é a espirometria. Isso é muito importante, porque tem muitos fumantes, ou ex-fumantes, ou fumantes passivos que têm a DPOC, que você falou de doenças, já começamos a citar uma delas, que é a DPOC, que é uma doença extremamente frequente, 14% da população acima de 40 anos tem essa doença, são 8 milhões de pessoas no país que tem essa doença e não sabem. Então, 40 anos de idade acima, foi fumante por 20 anos, já pode ter essa doença sem sintomas nenhum. Nós vamos detectar através de um exame que é a espirometria. Então, é muito importante que esses fumantes, os ex-fumantes também, os fumantes passivos, se dirijam, né, gratuitamente. Vamos fazer exatamente a conscientização e a divulgação da lei. Porque essa lei antifumo, essa lei 12.546, ela tem que ser aplicada mesmo. Em ambientes como hospitais, instituições de saúde, não pode haver pessoas que fumam lá, e fumam até funcionários. A gente vê comumente lugares abertos que os funcionários vão e fumam, e não pode. Então vamos explicar essa lei, porque no dia 29 de agosto desse mesmo ano, que é o Dia Nacional de Luta contra o Fumo, nós vamos abolir terminantemente fumo zero no Real Hospital Português. Ótima iniciativa, né? Que sirva de exemplo, né, para as outras instituições também aqui do nosso estado e do nosso país também. Precisamos de ações importantes, impactantes, como esta que vai ser realizada pelo Real Hospital Português. Voltando a falar no geral das doenças respiratórias, quem está em casa nos assistindo, tem alguns sinais que essas pessoas elas podem acender um alerta, que podem estar passando por algum problema respiratório, ou são assintomáticas essas complicações? Na grande maioria, as doenças respiratórias elas são sintomáticas. E a gente pode dividir em dois andares. O andar superior, que é a minha área de atuação, que é o otorrino, as vias aéreas superiores, que envolve o nariz, o ouvido e a garganta. Tá? E o andar inferior, que é o pulmão, a traqueia e as vias inferiores, que o professor vai mencionar depois. Então, assim, pacientes com queixa, por exemplo, de coriza, espirro, coceira no nariz, podem ser portador de rinite alérgica, que aparentemente parece ser uma coisa sem problema, mas que quando nós vamos observar, ela tem uma relação direta, por exemplo, com problemas pulmonares. O paciente que tem rinite e que tem tosse ao executar esforço, ele tem que ser avaliado também por um pneumologista, né? O paciente, por exemplo, que tem dor na face, secreção purulenta no nariz, obstrução nasal, ele pode ter uma rinocinusite crônica, que também é uma doença que às vezes é negligenciada, mas que são doenças de tratamento muito simples, né? E que podem ser melhoradas do ponto de vista clínico quando tratadas adequadamente, desde que seja feito um diagnóstico adequado para o tratamento ser para aquele problema. O que a gente acaba se deparando no dia a dia é que as pessoas só procuram o médico quando tem sintomas muito intensos já, quando elas estão em crise. Ou elas só vão procurar o médico quando já estão há muito tempo com aquele sintoma em que a doença já cronificou. E aí os tratamentos têm muito mais dificuldade de agir. No caso do pulmão em específico, né? Quais os principais sinais de que tem algum problema ali com o pulmão? Veja, primeiro a tosse. A tosse é um sintoma dizendo que algo não está bem e que precisa ser detectado. Então a tosse é importantíssima. Por exemplo, quem tosse por mais de 2 semanas em grupos de riscos importantes, os mais vulneráveis, as pessoas susceptíveis que estão fazendo terapia imunossupressora, os idosos, crianças muito pequenas, 2 semanas de tosse, tem que procurar um médico. Por quê? Porque tem a tuberculose como diagnóstico. Tuberculose graceja entre nós. Muita gente pensa que a tuberculose foi embora, não existe mais. Mas ela existe, está presente mais agora com um agravante, porque é a resistência. Porque nem toda tuberculose hoje, como fazíamos antigamente, tratávamos e quase todos ficavam curados, hoje em dia não. Tem a tuberculose multidroga resistente. E também tem outros pacientes muito susceptíveis, como o paciente que tem HIV.
positivo, que é a maior causa de morte por infecção no paciente HIV positivo é a tuberculose. Então, a tosse. Também tem, claro, além da tosse, você tem o desconforto respiratório. O que é desconforto respiratório? Falta de ar. Por exemplo, pessoas que estão com gripe, pessoas que estão com resfriado, teve desconforto respiratório, tem que correr imediatamente para um centro médico. Por quê? Porque se for gripe por H3N2, o vírus normal da influenza, elas precisam ser tratadas com antiviral. E esse tratamento só pode ser feito em hospital. Não existe como você comprar esses antivirais. Muitas vezes a pessoa leva esse quadro clínico, não faz, não procura, tem o desconforto respiratório, está com gripe e morre porque está com gripe. Então, tem a causa da mortalidade da gripe, que não é baixa. Então, você precisa, em caso de desconforto respiratório. Então, é um sintoma muito importante. A dor torácica. A dor torácica é outro sintoma muito importante. Ela diz muita coisa. Você pode ter uma dor precordial, que é uma dor do infarto agudo do miocárdio, mas pode ter uma dor pleural, que é um acometimento de uma membrana que reveste os pulmões. Essa dor pleural pode significar muita coisa. Pode significar o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, no início aqui da entrevista, já foi falado que o maior causador é o cigarro, 90% dos casos de câncer de pulmão, e é o que mais mata. E o câncer de pulmão muitas vezes apresenta com a dor torácica. E quando nós vamos ver, é um derrame pleural desse próprio câncer. Então, o câncer de pulmão apresenta a dor torácica. Aí a falta de ar, a tosse, tem o escarro. O escarro também, tem muita tosse que tem escarro e tem outra tosse que não tem escarro. Mas temos que valorizar o escarro. Quando o escarro é branco, ele não tem cor, é incolor, você diz, bem, é um processo inflamatório, mas não é infeccioso. Então, o infeccioso, geralmente, a cor é amarelada, é esverdeada, e isso dá uma conotação. Tem até cheiro. Tem muita gente que faz pneumologia e tem algeriza, vamos dizer, aversão a escarro. Não, quem faz pneumologia tem que gostar de ver escarro. É mesmo, gostar de ver escarro, porque o escarro diz tudo. Se tiver raios de sangue, sangue é vermelho, vermelho é perigo, tem que correr atrás. Escarrou sangue, pode ser uma doença muito grave, pode ser o câncer de pulmão mais uma vez, pode ser a tuberculose ou pode ser a pneumonia. Pneumonia é uma doença extremamente comum, internamente por pneumonia no Brasil vai mais de 1 milhão, muito mais de 1 milhão, não mata só, como aqui já foi mostrado, crianças abaixo de 5 anos, que é a primeira causa de morte, mas idosos também, principalmente, e as pessoas que são mais susceptíveis, que hoje em dia é uma gama enorme de pacientes que antigamente não estariam vivos, mas hoje com a medicina deixam essas pessoas em tratamento de câncer, fazendo imunoterapia e são susceptíveis a qualquer tipo de agente. A nossa área de respiratória é 450 metros quadrados, imagine, é uma árvore gigante, vamos dizer, uma árvore de Natal gigante de cabeça para baixo. Então tudo entra. E quando entra, e esses micróbios que já estão no meio ambiente, já sob efeito de antibióticos, que os antibióticos são feitos aí, né, de uma forma indiscriminada, então quando entram, muitas vezes pega o paciente imunodeprimido, sem muita resistência e causa realmente verdadeiros estragos. Doutor Blancar lembrou desse escarro com sangue, acende um alerta. Muita gente que tem sinusite também é comum sangrar pelo nariz também. Quando chega a esse ponto, é porque está na fase mais grave da doença ou não necessariamente? Sempre é um sinal de alerta, né? A eliminação de sangue pelo nariz, né, seja de uma forma mais vultuosa, que é a epistaxe, seja envolvida na secreção purulenta, é um sinal de alerta. Ela pode acontecer desde porque a infecção ela está tão intensa que ela rompeu a integridade da mucosa nasal e fez ela sangrar, mas ela pode também ser um sinal indireto que aquilo não seja uma sinusite. Aquilo pode ser um sinal direto de um tumor nasal, cuja manifestação parece uma sinusite. Porque o que é a sinusite? Para a maioria dos pacientes, a sinusite é a dor e a secreção purulenta. E os tumores de cerro da face, quando eles começam a se desenvolver, eles têm uma evolução muito silenciosa, porque eles crescem em cavidades que não têm exteriorização para o meio externo. Então, quando ele vai dar algum sintoma, é porque ele ocluiu a comunicação dessas cavidades com o nariz. E aí, inicialmente, pode parecer uma sinusite e pode até parecer depois um sangramento, parecer com uma agudização de uma sinusite, quando muitas vezes não é uma rinocinusite. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
E hoje no nosso programa estamos falando sobre problemas respiratórios, é o tema desta edição do programa. E a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre o tema de hoje, e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita. Olá, Valdson. Oi, pessoal do estúdio. E você que nos acompanha, é muito bom ter você aí do outro lado, aproveitando as informações importantes do programa Assunto do Dia. Nós separamos um destaque do site da Folha, o Folha PE. Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam 22% em Pernambuco. De acordo com o site, Pernambuco já registra um aumento de 22% no número de casos de síndrome respiratória aguda grave, quando comparado com o mesmo período de 2015. Até 22 de abril, foram 537 casos da síndrome, que é caracterizada pela internação de pacientes com febre, tosse ou dor de garganta, associado também a dispneia, desconforto respiratório. Em 2016, foram 439 casos. Vamos então voltar aos estúdios do Assunto do Dia. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um dia abençoado para você que nos acompanha. Agora é com você, Valdson. Ok, Thalita Belo, muito obrigado por essas informações. A gente ouviu falar síndrome respiratória aguda grave. Viu aí o aumento, né, no número de casos dessa síndrome, mas quais fatores que contribuem para o aumento? Não é um aumento significativo, né, doutor Blancar? Mas isso é previsível. Algum culpado por isso? Não, é previsível. Por quê? Porque a gripe traz esse quadro, né? A gripe, os quadros mais graves de gripe. A síndrome respiratória aguda grave é quando a pessoa tem gripe e tem desconforto respiratório. Como eu disse, independente da idade, teve gripe e desconforto respiratório, tem que correr para o hospital. Por quê? Porque é uma situação grave, só pode morrer. Então, esses quadros, assim, nessa época, é exatamente porque a vacina que foi tomada no ano passado, ela já perdeu validade. Não é verdade? Então, as pessoas estão desprotegidas. Vai ser sempre existir esses microsurtos nessa época. Depois, agora, está terminando a vacinação. Aí vai ter, dentro de 1, 2 meses, a vacina, ela pega, vamos supor, que produz os anticorpos que vão realmente neutralizar os vírus dentro de 3, 4 semanas. Então, vão desaparecer os casos. Vão ficar somente aqueles casos que comumente ocorrem em pessoas muito débeis. Então, são situações transitórias e que isso não é um fato que preocupe, porque sempre isso vai ocorrer. Porque os vírus são mutantes. As vacinas são feitas de um ano para o outro ano. No próximo ano, vão ter outros vírus, porque esses vírus são mutantes. A nossa inteligência tem que combater a rapidez da mudança genética dos micro-organismos. Então, esse é o grande confronto entre nós humanos e os micróbios. Muitas das doenças, né, que a gente adquire através da inalação, né? A gente respira e fica doente. Tem algumas medidas que a gente poderia repassar para quem está em casa, algumas dicas de medidas simples que podem ser tomadas para evitar esses problemas nas vias respiratórias? Sim, claro. Cuidados com a higiene pessoal. Tem que ser levado em consideração também, doutor? Sim, a gente considera que o paciente que tem doenças do nariz, ele deveria higienizar o nariz da mesma forma que ele higieniza o rosto, que ele escova os dentes. Então seria extremamente adequado que em cidades como a nossa, que tem um nível de poluição altíssimo, né, que as pessoas lavassem as fossas nasais diariamente, né, com soro fisiológico. Né? Você tem já protocolos para fazer isso que vão muito além desses sprays que a gente vê em farmácia. Quando a gente compara uma lavagem efetiva com a seringa ou com dispositivos próprios para isso, com a lavagem com spray nasal, por exemplo, ou até com conta-gotas, não tem nenhuma comparação entre a eficácia de uma coisa e outra para higienizar as fossas nasais. E lógico, o tratamento de doenças que podem estar presentes nas fossas nasais, que podem ser crônicas, como uma rinite, que não está com tratamento adequado, seja ela alérgica ou não, uma rinocinusite, independente da pessoa ter pólipo ou não, ela é importante porque faz com que os mecanismos de defesa da mucosa nasal estejam funcionando plenamente. E assim eles possam, na hora que o micro-organismo tentar invadir essa mucosa nasal, eles possam defender esse paciente e evitar a instalação daquele processo infeccioso. Além disso, a questão da alimentação é muito importante. As pessoas que se alimentam bem, que dormem bem, que fazem atividade física, elas têm um sistema imunológico que funciona melhor. E isso é fundamental. Já nas crianças, esse sistema imunológico, as crianças até 5 anos, ele é um pouco mais frágil, né? Está em formação ainda, doutor Blancar? Bem, todo o sistema imunológico está em formação. Quando o bebê nasce, ele recebe tudo da mãe.
não é? Através do leite. O leite materno é fundamental, né? Então ele fica protegido. Depois vem as vacinações, né? Que tem um calendário de vacinação, que por sinal o nosso calendário de vacinação no Brasil é um dos melhores do mundo. Então nós temos esse calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Então se as pessoas não fizerem a vacinação como devem, vão ficar susceptíveis a um monte de micro-organismos. Então é preciso fazer seguir o calendário das vacinações, que também tem as vacinações das pessoas adultas também, não é só as crianças. E os adultos também precisam ser vacinados. Então, a vacinação ela é fundamental. Se você for vacinado contra o pneumococo, que é o agente mais comum das pneumonias de crise em comunidade, se você tiver uma pneumonia, você não vai ser tão intensa e não vai ser tão mortal, tão mortífera. É a mesma coisa da gripe. A gripe tem que ser vacinada. Aqueles grupos de riscos que são bem já definidos, que são mais susceptíveis, você tem que ter a vacinação anual. Quer dizer, não é só fazer um ano, que muitas vezes eu fui vacinado em gripe. Há quantos anos? Há 10 anos. Então não é isso bem assim. Então isso tudo faz com que as pessoas elas fiquem com a imunidade relativamente saudável, né? Fazer exercício é fundamental. Mas eu fiquei ali olhando, pessoas fazendo exercício aqui, eu fiquei pensando, será que eu vou dizer, não vou dizer? Porque fazer exercício é excepcional, todo mundo recomenda andar, mas não assim como eu estou vendo, como eu vi aqui mostrando pessoas fazendo exercício em lugares onde trafegam carros. Não pode, isso é proibido, entendeu? Pela Sociedade Americana de Cardiologia. Você fazer exercícios, principalmente os mais extenuantes, corrida, perto de corredor de carros, você está levando o quê? Oxigenação zero. Ou por quê? Porque tem monóxido de carbono. A nossa cidade, como o Diaco disse aqui, é extremamente poluída e não se estuda. Você não sabe onde é que o lugar menos ou mais poluído. Quando você faz, no primeiro bloco, mostrou aquela moça fazendo diante da praia, ali perto, ali, eu acho que é do Recife Antigo, ali não, tudo bem, você está num ambiente que respira um ar mais ou menos puro. Era ótimo que todo mundo vivesse no litoral, mas não pode viver no litoral, até porque em Boa Viagem já é um corredor imenso que não devia ser. Não devia ser, porque você está atrapalhando. E as pessoas fazem caminhada ali, fazem exercício ali naquele corredor, que eu acho um absurdo não ser avisado, porque as pessoas que fazem esse exercício estão levando o quê? Monóxido de carbono para dentro do seu corpo, e a oxigenação é zero, as pessoas podem ter um infarto agudo do miocárdio. Então é bom fazer exercício, mas também com orientação, como você falou, mas também o local de se fazer esses exercícios. No local onde o ar seja mais ou menos puro, que eu diria que puro vai ser muito difícil você encontrar aqui na cidade, mas pelo menos mais ou menos puro. E quais são, por exemplo, as negligências do sistema da vigilância sanitária? É não dizer. Onde é que está havendo mais ou menos poluição? Você diz, o tráfego está assim assado. Claro que você há de fazer a relação tráfego muito é poluição muita, porque o pior meio de poluir mesmo a cidade são os veículos automotivos. Por quê? Porque os combustíveis fósseis é onde liberam maior quantidade de poluentes. Mas isso é indiretamente, mas tem como você medir a poluição. Esse que é o problema. Você tem que trazer aqui o pessoal que é responsável pelo ambiente, pelo nosso ambiente, e botar ele aqui sentado e perguntar por que não se faz isso, por que não se estuda a poluição do nosso Recife, onde está bom, está mais ou menos, está péssimo, e que as pessoas vão saber não só do tráfego de veículos, mas também que ali não devem trafegar e muito menos fazer exercício. É um ótimo tema a ser debatido, de utilidade pública, né, doutor? Essa aqui é a nossa função. O doutor falou dessa dificuldade de se achar o ar puro, né, para se fazer essa atividade física. Levando para casa da gente, na prática, o ar puro seria mais próximo do ar do ventilador ou do ar-condicionado? O que é que a gente poderia... Qual o mais saudável, se assim a gente poderia classificar? Usar o ar-condicionado ou usar o ventilador? Qual seria o mais indicado? Então, isso é uma dúvida constante dos pais no consultório. Você estava falando de crianças, né? A gente tem que... As crianças, a partir dos 3 anos, a tonsila faríngea, que é a adenoide, que é um tecido de defesa, ela começa a crescer, né? E a partir dos 5, as tonsilas palatinas, que são as amígdalas. Então, nesse período em que a imunidade está se desenvolvendo, a atividade imunológica fica aumentada, as crianças começam a descer com mais frequência. Porque, primeiro, nesse processo de desenvolvimento, a imunidade começa a ficar exacerbada, aumentada. Então, ela começa a responder de forma aumentada a coisas que ela não responderia habitualmente. E, segundo, porque ele começa a ter contato com outras bactérias que ele não tinha na casa dele. A bactéria da família do amiguinho dele, as bactérias da escola dele.
E aí é sempre apavorante para o pai, porque o pai fala assim, e agora, o que é que eu faço com o meu ar-condicionado? Eu ligo ou desligo? Porque esse menino entrou na escola, ele só vive doente. Né? Então você vê que nesse momento é importante acalmar as pessoas. Primeiro, o ar-condicionado, muitas vezes, dependendo de onde você morar, ele é melhor do que o ventilador. Porque ele vai evitar que a poluição externa fique entrando com frequência. Mas você tem que higienizar de forma adequada esse ar-condicionado para que ele possa ser utilizado. Né? Mas o melhor ar é o ar ambiental. Né? É o ar da janela aberta, se ele não ficar diretamente voltado para você e você não for susceptível a isso, e seria o melhor ar, entendeu? Mas essa questão das doenças respiratórias nessa faixa etária inicial, é importante ter muito cuidado com essa questão do ar-condicionado, porque sempre se tem a noção de que o ar-condicionado piora as vias respiratórias. E é verdade para quem está em crise. Lógico, se eu estou com minha via respiratória é demasiado inchada, porque eu estou com um resfriado, eu estou com uma gripe, e aí eu jogo um ar mais resfriado, qual é a resposta natural da via respiratória? O ar ele funciona para aquecer, filtrar e umidificar o ar que eu respiro. Então, a gente tem carnes no nariz que vão inchar, que vão edemaciar para poder esquentar mais esse ar que está entrando. Só que essa via respiratória já está obstruída. Então, ela começa a não conseguir funcionar tão bem. Ela começa a ficar mais entupida ainda. Ok, a gente trouxe agora algumas informações da internet. Por falar em internet, quando a gente tem dúvidas, a gente sempre utiliza ali a internet como fonte de pesquisa para esclarecer a dúvida, mas a gente encontra também muitos mitos na internet. Então, para deixar você que está em casa bem informado, a gente vai mostrar aqui algumas informações e pedir o auxílio dos convidados para responder se é mito ou se é verdade. Vamos conferir o que diz a primeira informação a respeito da asma. Olha só, quem tem asma não deve ter animais em casa. Isso aqui é um mito ou uma verdade, doutor? Olha, pode ser que seja verdade, dependendo da sensibilidade. Porque você pode ter um animal de estimação e se você disser ao seu paciente, olha, se livre do animal de estimação, ele se livra de você. Então, você tem muitos animais que realmente estão ali e que podem fazer mal, mas tem outros que realmente têm muito menos pelo e que a convivência seja uma convivência, tipo, eu sou humano e você é bicho. Agora, essa convivência de bicho e homem vivendo no mesmo quarto, às vezes dormindo na mesma cama, isso não pode ser saudável de jeito nenhum, né? Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade que os asmáticos eles não podem andar descalço e tomar chuva? Mito ou verdade? Não, é mito, né? Andar descalço, o cara não anda descalço. Agora, se tiver alagados, não. Aí não é só asmático, não. É todo mundo, senão pega leptospirose. Porque aqui no nosso meio, o que mais tem é 2 ratos para uma pessoa, viu? Então, cuidado com os alagados. E tomar chuva tem muito mito nisso. Porque os caras tomam uma chuva, adoece. Não tem nada disso, entendeu? Tomar chuva é bom, eu adoro tomar chuva. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela sobre asma ainda. É uma doença hereditária? Mito ou verdade? Não, a asma a maioria delas é hereditária, é alérgica. Entendeu? Mas tem outras formas não hereditárias. A asma pode acometer a qualquer pessoa, em qualquer idade. É mais prevalente na criança, mas também pode aparecer em qualquer... Nunca teve asma e de repente agora está com asma. As pessoas com 60, 70, 80 anos, 90 anos. Então, na verdade, existe a questão da hereditariedade, que ela inclusive, ela vamos dizer assim, ela passa de avô para neto. Por quê? Porque o avô, se a avó materna daquela mãe que nunca teve asma e nunca fumou, a criança dela pode nascer porque a avó materna teve asma. Então ela passa, muitas vezes eu não encontro esse gene, porque em casa a minha mãe, o meu pai, eu não encontro, vai encontrar os ascendentes mais antigos. Então essa geração é transgeracional, diria, não é intergeracional, é transgeracional, passa de avô às vezes para netos. Então essa relação existe. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela e diz o seguinte, que a bronquite e a asma se trata da mesma coisa, doutor. Não, mito ou verdade? Geralmente a gente chama, o nome a gente já costumou dizer bronquite asmática. Não, mas hoje a gente está dizendo asma e bronquite. Bronquite é outro processo, é uma inflamação que pode ser de asma, pode ser por outro qualquer agente.
Entendeu? Você tem a bronquite do resfriado, você tem a bronquite da gripe, você tem a bronquite bacteriana, você tem a bronquite, um monte de bronquite. Tem bronquite crônica, bronquite subaguda, crônica, não tem nada a ver. Agora, a gente acostumou-se a dizer bronquite asmática, mas são duas coisas diferentes. Ok, vamos à próxima informação, mito ou verdade? A gripe ela pode complicar com sinusite? Mito ou verdade? Verdade, ela pode complicar, mas numa prevalência, ou seja, numa quantidade muito menor do que se vê por aí. Primeiro é importante saber que muitas vezes aquilo que se chama de gripe não é gripe, é só um resfriado. Mas eventualmente, alguns pacientes que têm um resfriado, que tiram uma evolução limitada desse quadro, né, eles começam a ter uma evolução um pouco mais arrastada, que a gente chama pelo consenso europeu de rinocinusite aguda pós-viral. Não falei ainda em rinocinusite bacteriana, falei em rinocinusite aguda pós-viral. Ou seja, houve uma lesão nessa mucosa e ela está demorando a resolver. Eventualmente, alguns desses pacientes, eles podem começar a piorar como se fosse um resfriado e intensificar muito os sintomas de dor, de pressão, de febre desde o começo, ou não. Eles podem fazer um perfil de dupla doença. Eles começam a melhorar e pioram de novo. E aí podem estar evoluindo, nesse caso, para realmente para uma rinocinusite aguda bacteriana. Ok, vamos conferir agora o que diz a próxima informação. A tela seguinte traz essa informação. Dor de cabeça é sinônimo de sinusite? Mito ou verdade? 20% dos pacientes que procuram otorrino, ou seja, que seriam os pacientes teoricamente mais triados, por dor de cabeça, achando que é sinusite, tem sinusite. Então, muitas outras coisas podem causar sinusite. E aí é importante realmente procurar um médico para fazer um diagnóstico adequado, para evitar que você esteja achando que você está com aquilo ali na cabeça e é sinusite, seja uma coisa mais grave. Diagnóstico adequado. É feito de que forma, doutor? Um exame de imagem? A rinocinusite, necessariamente não. Então, a rinocinusite, ela necessita de 4 sintomas, né, que tem que estar presentes, que seria rinorreia, aquela secreção nasal anterior ou posterior mais espessa ou mais purulenta, e obstrução, congestão, dificuldade para respirar pelo nariz. Então, um desses dois tem que estar presente junto com qualquer um dos outros dois, que seria a redução do olfato ou dor na face, né? Ou dor na fronte. Não é dor de cabeça. Então, é dor na face ou dor na fronte. Então, quando você desses 4 sintomas, você tem 2, e um desses 2 tem que ser congestão ou dificuldade para respirar pelo nariz e secreção nasal, você tem, do ponto de vista de uma síndrome clínica, o diagnóstico de rinocinusite. Como é que você vai fechar esse diagnóstico? Você precisa ter uma evidência objetiva de que as cavidades paranasais dos seios da face, eles estão doentes. Que aí você vai ter ou através da endoscopia nasal, que é um exame que você faz no consultório, certo? Que é o ideal. E aqueles pacientes que pela endoscopia você não consegue fechar o diagnóstico, aí você vai expor ele a fazer uma tomografia porque é uma quantidade muito grande de radiação e que você pode evitar essa quantidade fazendo o exame da fossa nasal. São raros os pacientes que têm rinocinusite e que não tem nenhum sinal na mucosa nasal de que ele tenha rinocinusite. Por isso que o nome é rinocinusite. A gente acaba que hoje em dia está cada vez mais usando o nome rinocinusite do que sinusite. Porque essa inflamação das mucosas nasais, ela reflete dentro do nariz. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente no 3424-1977, a nossa linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Deixa aí sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre as doenças respiratórias. Esse é o tema do nosso programa e desde o bloco anterior a gente está conferindo aqui no nosso programa. Estamos conferindo mitos e verdades a respeito do tema. Temos aqui algumas telas ainda que serão repassadas a partir de agora. Vamos perguntar aos doutores se trata de mito ou verdade, que a sinusite ela pode ficar crônica? Sim. Mito ou verdade? É verdade, e na verdade o que se sabe hoje não é que ela pode ficar crônica. Alguns indivíduos, eles são susceptíveis. Ou seja, a sinusite crônica seria um problema de um indivíduo que é sensível, é susceptível, que é colonizado por uma bactéria que geraria esse processo, e aí essa interação maléfica geraria a sinusite crônica. Aquele paciente que tem aqueles sintomas que eu lhe falei por um período superior a 12 semanas, a gente classifica ele por rinocinusite crônica.
Ok, vamos à próxima tela, temos outra informação. Tela seguinte diz que a sinusite ela deve ser sempre tratada com antibióticos. Não. Mito ou verdade? Não, de forma alguma. Na verdade, 2 a 4%, ou seja, 2 a 4 pessoas em cada 100 que tem uma rinocinusite aguda, vai precisar de antibiótico. O que a gente precisa realmente é para o paciente que está com a rinocinusite, que ainda não é bacteriana, com indicação de antibiótico, é você dispensar os cuidados necessários para ele e poder acompanhar para evitar que ele esteja fazendo um uso inadequado de antibiótico. Que pode até inicialmente ser bom para ele, porque ele melhora mais rápido os sintomas, mas que ao longo da vida dele vai tornar ele resistente aos antibióticos. Não só ele, cada vez mais a gente vê que a resistência antibacteriana é um problema da comunidade. Se você usa muito antibiótico, você fica resistente, você vai passar essa resistência para as pessoas que estão ao redor de você. Ok, vamos à próxima tela, temos aqui outra informação. A gripe, ela pode durar mais do que uma semana? Pode sim. Agora, ela geralmente dura essa mais de uma semana quando tem complicações, né? Você pode ter uma gripe, aí depois você pode ter uma sinusite, você pode ter uma bronquite, você pode ter uma pneumonia. Muitas vezes a gripe, dependendo da intensidade, e eu tenho que frisar bem, se houver desconforto respiratório, essa pessoa com gripe tem que ir para um médico imediatamente e especialmente a urgência médica. Por quê? Porque pode se tratar da síndrome respiratória aguda grave. Então é muito importante fazer esse diagnóstico o mais rápido possível, porque tem tratamento. Depois de 3, 4 dias, o antigripal, que é chamado Tamiflu, que não tem outro congênito, pode falar o nome, ele só pode ser usado até 48 horas, um pouco mais, mas depois disso não tem mais nenhum efeito. Então, se você tem gripe, tem um desconforto respiratório, ou mesmo que não tenha, mas você é de um grupo de risco, um paciente muito idoso, imunossuprimido, você deve procurar assistência médica. Ok, vamos agora à próxima informação. Tem outra tela aqui. Uso diário de vitamina C previne a gripe? Não previne não, é mito, entendeu? A vitamina C que a gente usa normalmente, que deve ser usada, né, nos alimentos, nas frutas, né, principalmente essas frutas cítricas e tal, essa vitamina é suficiente. O organismo da gente não precisa de muita vitamina. O que você toma de vitamina C, o excesso você urina, você paga para urinar a vitamina C, entendeu? E não serve para nada. Mas se vende muito e as pessoas acreditam, né? Então a fé cura. Inclusive, sobre isso, tem um detalhe interessante. Saiu um ensaio clínico, volta de 2012, em que eles compararam 2.000 pessoas. Para 1.000 eles deram vitamina C e para 1.000 eles deram placebo. E eles mostraram, do ponto de vista científico, que as pessoas não adoeciam menos porque tomavam vitamina C. E quando adoeciam pela mesma quantidade de tempo, com a mesma intensidade dos sintomas. Então não faz diferença mesmo. Ok, vamos à próxima tela. Ótima explicação, vamos ver o que diz a tela seguinte. O vírus da gripe se propaga apenas através do ar? Não. Por isso que é importante lavar as mãos. Existem as coisas chamadas fomites, ou seja, o que o paciente usa. Se ele usa, pega numa maçaneta, se ele usa um talher, um prato. Então, isso aí pode acontecer em qualquer circunstância. Por exemplo, quando eu entrei ali naquela porta, entendeu? Eu lavei a mão. Vim para cá. Isso foi mentira, porque eu não pude lavar a mão, mas quando eu sair, seguramente eu vou lavar as mãos. Porque você tem que lavar as mãos. Isso é uma medida higiênica fundamental para que se propague essas viroses. Não só a gripe, mas outros micro-organismos também. Lavar as mãos sempre. Então, pegou algo estranho, vai e lava as mãos. Não fica compulsivo obsessivo, porque também isso aí é uma doença. Mas pelo menos lavar as mãos, higienizar. E quem está tossindo com gripe tem que também ter a ética de você usar, não é, o anteparo, um braço, ou você, principalmente um lenço, ou você usar uma máscara. Muitas vezes eu morei um tempo no Japão e as pessoas usavam muito uma máscara. E eu ficava apavorado. Eu disse, pô, vai passar a doença para mim. Hoje é uma verdade. Se você faz isso no consultório, ninguém vai para o seu consultório pensando que todo mundo está morrendo ali e vai passar vírus importantes. Então tem essa questão de cultural, né? Mas é muito importante a máscara, quando a máscara de papel mesmo, que usada em cirurgia, quando a pessoa está com um processo gripal, uma virose, porque ela vai tossir e não vai propagar esse vírus. Ok, ótima dica. Vamos agora à próxima tela. Mito ou verdade que a pneumonia é uma evolução da gripe, doutor? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pneumonia é uma doença, gripe é outra doença.
mas pode você ter uma gripe, ela complicar, porque os micro-organismos, eles fazem uma parceria. Por quê? Porque eles querem sobreviver. É simples, a gente quer e eles querem também, entendeu? Nós vivemos no mesmo mundo, só que eles têm bilhões de anos na nossa frente, entramos agora no mundo. Então eles são muito inteligentes, mas até mais do que nós. E nós estamos usando, como o Tiago disse, antibiótico para tudo. Quer dizer, uma simples sinusite que não precisava de antibiótico, que é 2 a 4%, as pessoas fazem antibiótico, e às vezes de largo espectro. Isso está tornando as bactérias resistentes, e não só resistentes para aquele paciente, mas para toda uma comunidade. Além do uso na medicina, tem no uso veterinário e também no uso na agropecuária, que é um absurdo, mas se usa muito antibiótico na agropecuária. Para quê? Para que os animais não adoeçam, é preventivo, imagine. E a gente nem sabe disso, mas a gente quando come a carne, essa carne que nós vamos comer hoje, se comermos algum tipo de carne, vamos comer com antibióticos. Ok, vamos à próxima informação. A tela seguinte diz que a pneumonia ela pode causar morte. Pode. E ela tem uma incidência muito alta quando as pessoas ou adquirem fora do hospital, porque tem 2 tipos de pneumonia, adquirida na comunidade e hospitalar. O hospital é sempre mais severa, porque o paciente é mais debilitado. Então, mas quando a pneumonia é adquirida em qualquer lugar, mas ela requer cuidado de terapia intensiva, essa realmente é a pneumonia que tem o maior índice de mortalidade, podendo chegar em alguns casos até a 50%. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação. E essa informação diz que as crianças elas são mais vulneráveis à pneumonia. Sim, a gente viu porque é uma questão da imunologia, né? Principalmente crianças muito novas. Então, pessoas muito novas, até os 5 anos, né? A vacinação, inclusive, no meu entender, deveria se estender até 15 anos, porque os adolescentes também são vulneráveis. Mas é a questão de segurar custos. Mas eu acredito que era até 2 anos, passou para 5 anos, e eu acho que, com o tempo, a vacinação vai ser levada até a adolescência. No caso da sinusite, as crianças também elas são mais vulneráveis à sinusite ou não? Sim, as crianças são, porque as vias respiratórias delas são muito mais estreitas. Geralmente a sinusite acontece porque essa comunicação do seio da face com o nariz, elas são muito pequenininhas. Então, quanto mais estreita essa comunicação, mais vulnerável, mais fácil dessa cavidade ficar acometida. Tá? Mesmo que elas tenham seios da face muito menores do que o adulto, mas elas têm mais facilidade de fazer rinocinusite. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade, que o tratamento ele deve ser interrompido quando os sintomas desaparecem, isso no caso da pneumonia, doutor? Não, de forma alguma, porque você tratando adequadamente e você sabe que você escolheu o antibiótico certo, porque dificilmente você vai encontrar o agente etiológico da pneumonia. Em todos os estudos, se você for fazer extensos estudos, você vai encontrar em torno de 30% no máximo. Então você trata empiricamente. Mas como é que você sabe que acertou em cheio? É quando dentro de 24, 48 horas a pessoa começa a melhorar. Claro que você não vai parar com 48 horas. Antibiótico para pneumonia são pelo menos de 7 a 10 dias para pneumonia. Então você tem que levar esse tempo. Tem alguns produtos que têm uma concentração maior no sangue e que você pode reduzir esse tempo para 5 dias. Então tem alguns antibióticos, algumas classes de antibióticos que passam mais tempo no sangue. Tem um efeito pós-antibiótico, né? Mas na verdade você tem um tempo de 7 a 10 dias para você tratar uma pneumonia, independente de ter sintomas ou não. Melhorou dos sintomas, está assintomático, mas tem pneumonia e vai ser tratado durante esse tempo. Ok, vamos ver o que diz a próxima informação. Qualquer tosse prolongada significa dizer que a pessoa está com tuberculose, doutor? Não, a tuberculose, ela se manifesta por vários sintomas. Um dos sintomas é tosse, mas é uma doença infecciosa. Geralmente tem febre à tarde, tem perda de peso. Em suma, a pessoa fica fragilizada, né? Perde o apetite. Então, mas a tosse é um bom sinal, porque você não pode esperar todos esses sintomas, porque muita gente fica com tosse durante meses e quando vai ver é tuberculose. E a tuberculose é importante que se faça o diagnóstico precoce para que ela não seja transmitida. Então, acabe a cadeia de transmissibilidade. O problema da tuberculose, um dos graves problemas é esse, é porque as pessoas têm a tuberculose e não procuram. E também a assistência básica de saúde não vão procurar os pacientes que, porventura, possam ter tuberculose. Então, o difícil encontro entre o paciente e o médico. E o médico fica com dificuldade de fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, o tratamento correto da tuberculose, que são durante 6 meses, a pessoa fica curada. A cura é completa. E esse tratamento é dado pelo Sistema Único de Saúde. Você não gasta um centavo.
E a tuberculose, ela ainda é considerada um problema grave aqui no nosso país? Muito grave. O que é que falta para ser erradicada ainda? Bem, a assistência básica de saúde tem que se mobilizar mais, porque a tuberculose, você tem que ter a procura ativa, é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Pessoal, quem tiver tossindo por mais de 3 ou 4 semanas, pessoal, quem tiver tossindo por 3 ou 4 semanas, sem causa evidente, não foi a médico, tem que ir ao médico. Por quê? Porque pode ser tuberculose. A gente sempre, antigamente, sabe, a gente tratava a tuberculose com o maior respeito, sabe? Na universidade, a gente tinha uma cadeira só de fisiologia. Hoje em dia, a tuberculose está sendo muito maltratada, parece que sumiu do mapa. Mas não, e os médicos precisam ter uma consciência melhor do que tuberculose, ela existe e está agravada no nosso meio. Agravada por um detalhe muito importante, a multidroga resistência e pacientes que são imunodebilitados. Então é um problema gravíssimo de saúde pública que ataca milhões de pessoas no mundo inteiro, no Brasil também, que não é diferente. O Brasil é o 19º país no ranking mundial de tuberculose. Veja que situação dramática nós nos encontramos. Ok, temos aqui várias participações através da nossa fanpage e também através do nosso WhatsApp. E agora a gente vai começar a repassar essas dúvidas. Tem aqui a da Marta Silva. Ela quer saber, quem tem problemas respiratórios deve se preocupar com o uso de fronhas e lençóis? Que tipo de preocupação ela deve tomar? Tem que sempre Se ela está se referindo à rinite alérgica, né? Sim, a pessoa que tem rinite alérgica é importante uma higiene adequada. Se fala que uma higiene adequada para as roupas de cama, para a pessoa que tem rinite alérgica, seria aquela que pudesse eliminar os ácaros. Então, assim, precisa lavar aquelas roupas de preferência com água morna, colocar elas para secar no sol por um tempo prolongado, para diminuir a quantidade de carga alergênica de ácaro nessas roupas de cama. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se existe alguma técnica para melhorar a respiração. Vocês conhecem alguma técnica para melhorar essa respiração? Primeiro tem que saber se ele tem um problema de respiração. Né? Se ele está falando de yoga, ou se ele está falando de congestão nasal, se ele está falando de asma, né? Fica difícil. Então vamos seguir aqui com outras perguntas. Tem aqui uma participação, a pessoa também não se identificou, mas disse que o pai tem 83 anos de idade e um dia ele estava jantando, o nariz, sempre que ele está jantando, o nariz fica escorrendo, né? Sempre na hora que ele está se alimentando. Por que isso acontece? A dúvida é da Edilma de Jardim Piedade. Alguns idosos, eles têm uma resposta anormal ao calor ou aos alimentos apimentados. A gente chama isso de rinite gustatória. Mas isso tem que primeiro ver se realmente é só isso, né? Porque também existem outras coisas que podem fazer o nariz escorrer na posição que você usa para se alimentar, que é baixando a cabeça, como uma fístula de cólica. E precisa, né, fazendo esse diagnóstico, isso tem tratamento. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas gostaria de saber se é normal quando a respiração ela fica difícil. Quando eleva os braços, ela sente um incômodo enquanto respira. E se sente um pouco cansada, como se estivesse gestante, ela descreve. Se está cansada, se a pessoa não tem a respiração normal, quando faz esforço principalmente, sobe uma escada, uma ladeira, isso não é normal. Você tem que ter uma respiração tranquila, você sobe, desce ladeira, dependendo da idade, é claro, e das suas limitações motoras, mas você não deve ter cansaço. Apareceu o cansaço, você tem que procurar um médico, porque não é um sintoma chamado dispneia, ou desconforto respiratório, que a gente já falou. Agora, referindo-se àquela pergunta de o que melhora a respiração, exercício melhora a respiração, sim, entendeu? Os exercícios respiratórios, principalmente quando a pessoa tem problema respiratório. Então, a fisioterapia respiratória é fundamental. Hoje nós estamos agregados à fisioterapia respiratória. Então, nós, pneumologistas, trabalhamos muito com fisioterapia respiratória. Então, pessoas que às vezes nem sabem respirar. E aí a gente, quando manda para um programa de reabilitação pulmonar, respiratória, e que tem fisioterapia respiratória, as pessoas melhoram muito, às vezes só com exercício, sem medicamentos. Temos aqui outra participação, a pessoa também não se identificou, mas disse que a filha amanheceu com o olho vermelho, como se fosse uma conjuntivite. Levou até a UPA, o médico disse que disse ser uma crise de sinusite, passou um medicamento específico que ela descreve aqui. 2 dias após essa medicação, ela teve um inchaço na garganta e muita febre. Aí ela disse que aconteceu ela quer saber se aconteceu uma resistência ao antibiótico e o que é que ela deve fazer agora. Na verdade, algumas crianças fazem quadros virais que complicam o quadro bacteriano, como a febre faringoconjuntival, que é por adenovírus,
Mas assim, se ela não está evoluindo da forma esperada, da forma adequada, é importante ela ser reavaliada por um médico. Se o problema dela for mais nos olhos, ela pode ir na fundação, né, que tem urgência de otorrino 24 horas ali na centro da cidade, ou se for um problema otorrinolaringológico, ela pode procurar a urgência do Hospital Agamenon Magalhães, que é uma urgência de otorrino também 24 horas. Temos aqui a participação de Inês, ela que é de São Martim, ela disse que o marido fez uma tomografia e apareceu diminuto nódulo acentuado, né, das partes moles, não calcificado, no segmento basal, nasal, veja, pode ser? Pode. Ela disse que é no lado inferior esquerdo, 0,3 centímetros. O que é que pode ser isso? Olha, Ela deve levar ao pneumologista? Não, Ele veja, tem 57 anos. Veja, é muito comum aparecer nódulos em tomografia, muito comum. Então você realmente fica preocupada com nódulos que estão acima de 0,8, entendeu? Perto de 1 centímetro. Então aí você fica preocupado mesmo, principalmente se for fumante, pela questão do câncer de pulmão. Inclusive o screening de câncer de pulmão em fumantes, e mesmo ele deixando, é fazer tomografia mesmo, não tem outro exame. É caro, é complicado, tem radiação, mas o câncer é muito pior. Então ele vai aparecer como um nódulo. Então, se for um nódulo de 0,8, 1 centímetro, ele tem que ser avaliado. Agora, esses nódulos pequenos, 0,3, qualquer pessoa fazendo uma tomografia, e se não for grupo de risco, aí não vai ter nenhuma importância. Ela disse que ele é ex-fumante. Bem, aí se ela é ex-fumante e fumou, por exemplo, 20 anos em maço, ou seja, passou 20 anos fumando um maço por dia, e ela tem mais de 40 anos e apareceu um nódulo, apareceu e antes não tinha, mesmo que seja pequeno, ele tem que ser avaliado com tomografias subsequentes. Okay. Mas um pneumologista tem que ser visto, né? Tem que ver essa tomografia e indicar essas sequências. Agora a participação é da Ana Cláudia de Camaragibe. Ela disse que há 17 anos é asmática. Ela disse que essa asma foi desenvolvida através de pombos. Ela disse que faz medicação. Isso não é através de pombos. A doença de pombo é chamada histoplasmose, é uma doença fúngica, que é raríssima. Agora, ela pode ter sido sensibilizada por alguns dejetos de pombos, mas por algumas coisas a mais, mas não só isso. Então, a doença de pombo já é uma outra doença, caracterizada já com um quadro completamente diferente. O que ela tem é uma sensibilização a dejetos, porque é muito comum os pombos ficarem nos ar-condicionados, né? Isso é uma queixa muito comum, todos os ar-condicionados ficam colonizados por pombos, né? E você liga o ar-condicionado e você está respirando de todo jeito os dejetos dos pombos, né? Mas não significa que vão adoecer. Os pombos realmente eles são perigosos, muitos deles são perigosos em contato com pacientes que são imunodeprimidos. Esse realmente tem que ter muito cuidado, porque em doentes com HIV positivo você pode ter histoplasmose disseminada por causa das fezes do pombo, de inalação de fezes de pombo. Ok, temos agora a participação do Evandro Bezerra, de Salgadinho, Olinda. Ele quer saber o seguinte: quem fuma corre o risco de morrer com câncer de pulmão, mesmo após ter deixado de fumar há mais de 20 anos? Isso é possível? E a outra dúvida é: e quem convive com um fumante corre o mesmo risco? E o que fazer para ter um pulmão resistente às doenças respiratórias? Danou-se, ele caprichou em pergunta. Aproveitou bem a oportunidade. Foi, parabéns. A questão do fumo, ele está relacionado com o câncer de pulmão, não tenha nem dúvida. E o câncer de pulmão, uma vez que você fumou por uma certa quantidade, aí você tem que ver, ele fumou quanto tempo. Muitas vezes a pessoa tem 50 anos, mas ela fumou desde os 20 anos até 50 anos, ela fumou 30, mas ela fumou 3 maços, você multiplica por 3, você bota 3 vezes 3, são 90 anos, ela tem 50 anos, mas tem 90 anos de carga tabágica. A diferença é essa, né? Aí você vê já a carga tabágica. Quem tem uma alta carga tabágica que teve, mesmo que tenha deixado, se deixou 10 anos, claro, com 20 anos é muito melhor, mas essa pessoa ainda tem que ficar na espreita, né? Verificar se
pode aparecer algum problema. O normal é se livrar, depois de 10 anos, de todas essas mazelas. É o normal. Mas para pessoas que tiveram uma carga tabágica muito intensa, é bom sempre ser examinado para ver se de fato está livre de tudo. Depois, qual foi a outra pergunta? Ela fez muita pergunta. Ele perguntou também sobre o fumante passivo. O fumante passivo pode ter as mesmas doenças do fumante, as mesmas doenças do fumante ativo. Agora, o problema é identificar esse paciente, porque o que é passivo? Esse é um problema que a medicina ainda não está muito, entendeu? Explicando direito o que é passivo. Eu sou passivo, você é passivo, ele é passivo, só porque a gente passou e foi assistir ontem o Santa Cruz perder de 1-0 e todo mundo ficou chateado. Eu fiquei alegre, mas muita gente ficou chateado. E ele nos bares, os bares são fechados, mas tem muita gente fumando e pensa que na rua a fumaça vai respeitar e não vai entrar naqueles ambientes. Bem, ele vai ser passivo. Então a gente precisa saber o que é o fumante passivo. De fato, existe uma categoria de fumante passivo que esse de fato vai ter doença. É aquele que tem um contato no trabalho ou que tem um contato em casa com fumante por mais de 10 anos. Aí esse aí é classicamente definido como um fumante passivo. E ele tem todas as doenças de um fumante ativo. E como fazer que o pulmão seja forte? Essa é a terceira. Estou com uma boa memória. Alzheimer eu não tenho. Como é que você vai ter esse pulmão forte? Exatamente fazendo tudo que a gente está falando aqui, é ter boas práticas, é dormir bem, Tiago falou, é se alimentar bem, fazer exercício, não fumar, tudo isso, você tendo tudo isso que você deve fazer, você vai levar com certeza a idade para 90 anos, 95 anos, porque hoje em dia a longevidade é uma realidade nos nossos dias. Antigamente, como menino, quando uma pessoa tinha 60 anos, 60 e poucos anos, a gente ficava tudo abismado, porque a idade, apesar de não ser muito velho, mas a idade naquele meu tempo de criança, 60 anos era no fim de vida. Hoje a gente está vendo que 60 anos está em início da vida. Então a gente pode levar essa vida maravilhosa que é tomando os cuidados necessários. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, uma vaga para farmacêutico é a primeira oportunidade. A exigência é de ensino superior completo, 6 meses de experiência, salário R$ 2.500, uma vaga para farmacêutico. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho, uma vaga para auxiliar em saúde bucal. Exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 960 é o salário, uma vaga para auxiliar em saúde bucal. Vamos agora à próxima oportunidade, agora são 70 vagas para garçom. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário R$ 937, são 70 vagas para garçom. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora vamos seguir com o nosso programa repassando as dúvidas, perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua dúvida, preste atenção que os nossos convidados de hoje vão começar a responder a sua pergunta. A primeira dúvida é do Celimar Soares, do Janga, 61 anos. A dúvida é a seguinte: fiz uma cirurgia para a retirada de pólipos nasais. Existe a possibilidade deles voltarem a crescer? A dúvida do Celimar Soares.
Na verdade, a cirurgia para polipose nasal, ela é um recomeço, porque na verdade o paciente que tem sinusite crônica com pólipo, ele tem uma sinusite que era tão intensa a ponto de fazer a mucosa dele formar esses pólipos. Então você remove esses pólipos para que você possa reiniciar o tratamento dele, para tratar essa mucosa, para aí sim tentar evitar que eles cresçam de novo. E para isso é fundamental que após a cirurgia o paciente faça o acompanhamento adequado com seu médico, com todas as medicações que ele prescrever para diminuir a chance desse pólipo voltar. Ok, dúvida respondida. Vamos agora à próxima pergunta. A dúvida seguinte é da Sônia Maria de Abreu Lima, 47 anos. Ela diz que tem muita dificuldade para respirar e fica com falta de ar. Qual é a solução para este problema? Olha, toda vez que a pessoa tem dificuldade para respirar, ela precisa urgentemente ir para um médico. Por quê? Porque pode ser tantas doenças, pode ter asma, pode ter DPOC, pode ter um outro tipo de problema, pode ter fibrose, enfim. São vários tipos de doenças. E às vezes precisa, na maioria das vezes, precisa que um médico, um pneumologista, às vezes um clínico, faça o diagnóstico. Não é tendo difícil. Claro, aí se o diagnóstico dela for asma, é tratar e ela fica boazinha em termos, né? Porque não cura, mas fica sem sintomas. Então é muito importante procurar com sintomas, porque as pessoas ficam em casa esperando, não é? Que venha um milagre, mas não vem. O milagre só acontece quando você vai atrás do milagre. E milagre é procurar um médico. Muitas vezes nós somos milagreiros ou milagrosos. Por quê? Porque nos deram essa incumbência. Deus, talvez, eu acredito muito nisso. E nos fizeram ser pessoas especiais que fiquem com os pacientes e que tratem dos pacientes, né? E não faça a medicina que eu estou vendo hoje em dia e que eu me afastei, inclusive, da universidade, porque era uma medicina muito ruim. Eu sou professor da universidade, catedrático, aposentado, mas é uma medicina apressada. Isso aí não leva a nada. Você precisa conversar. Muitas vezes meus pacientes ficam, mas eu quero hoje ser atendido. Eu digo, mas eu já vou atender 4 pacientes. É no máximo esse número, entende? Então, não dá para atender mais. Você tem que ter o tempo suficiente para ouvir as queixas e tal. E você veja como a população ela é muito carente, né? Através do seu programa. Esse seu programa é longo, viu? Não é brincadeira, não. O cara sabe aqui, não deve vir, não. Vocês que estão me ouvindo aí, me vendo, viu? Se não souber de medicina, não venha, não. Não aceite convite, não. Porque aqui é espremer o cérebro, viu? A gente tem que dar conta de tudo. Do que sabe e do que não sabe. Vamos agora à próxima dúvida. Chegaram várias perguntas, a dúvida da Sônia foi respondida. Agora da Tereza Priscila, de Nova Descoberta, 36 anos. Ela disse que fez uma endoscopia e acusou hérnia no esôfago. Isso pode levar à morte? Tem sentido um desconforto no tórax? É por causa desse problema no esôfago? Não, isso não leva à morte. A hérnia de esôfago dá uma doença do refluxo gastroesofágico. Aí tem também o desconforto respiratório, tem tosse, tem um monte de coisa. É só tratar. Tratou, desaparece os sintomas todinhos. Então, é a questão de tratamento do refluxo, como é um tratamento que exige mudança de hábito, alimentação, a pessoa faz meio tratamento, entendeu? Então, ao invés de fazer um tratamento, faz meia boca de tratamento. Então, por isso, fica só tomando omeprazol. E o omeprazol não vai curar nada. Todo mundo está usando omeprazol, não sei para quê. Mas para que tomar omeprazol não tem nada. E as pessoas ficam tomando esses remédios que não vão levar a nada. Tem que ir para um médico, um gastroenterologista, um pneumologista, para fazer o diagnóstico. Já tem a endoscopia levando a hérnia, que é uma hérnia de esôfago, provavelmente esofagite e provavelmente doença do refluxo gastroesofágico. Ok, vamos conferir agora de quem é a próxima pergunta. A dúvida agora é do Ricardo José, do Arruda, 59 anos. Ele diz o seguinte, uma tampinha de leite de magnésio dissolvido em 6 tampinhas de água, resolve o problema da sinusite? Não, na verdade não tem nenhuma evidência, veja só. Respondendo melhor, não existe nenhuma evidência científica que isso funcione para sinusite. Né? A gente sabe que a medicina está evoluindo, mas assim, ninguém nunca estudou isso. Então eu não posso recomendar nenhum paciente usar isso para sinusite. Isso está sendo propagado na internet, né? Lá no YouTube a gente em alguns A internet é a terra da liberdade, cada um fala o que quer, sem comprovação e sem nada, sem responsabilidade, né? A gente tem a Associação Brasileira de Otorrino hoje em dia, ela tenta fazer uma certa vigilância, o setor jurídico entra muito forte nas coisas que são propagadas de forma indevida, para tentar que as pessoas não fiquem propagando notícias falsas, mas tem coisas que passam, não tem como, né?
Não, eu queria saber que tampinha é essa, porque tem tampões, se for 100 ml, já vai Vamos ficar agora com hipermagnesemia. Vamos à próxima dúvida, doutor Blancar. Vamos seguindo aqui com o programa. A dúvida agora do Severino Ângelo, de Paulista, tem 60 anos e a dúvida dele é a seguinte: vivo com o nariz entupido. Já fui ao médico, ele passou o medicamento, porém não estou obtendo melhora. O que mais posso fazer para amenizar esse entupimento na via nasal? Então, é importante, que isso ele não colocou aí, saber qual é o diagnóstico dessa obstrução nasal. A obstrução nasal ela pode vir por um desvio de septo, ela pode estar vindo por causa de uma rinite, pode vir por causa de uma hipertrofia de corneto, por causa de uma sinusite. Então, assim, o ponto de partida para ele é um diagnóstico. E, lógico, a partir do diagnóstico, com certeza tem como ajudá-lo. Tem muita gente que às vezes chega na farmácia ou foi recomendado por um vizinho, às vezes utilizam aquele descongestionante. É indicado fazer isso? Então, na verdade, pode não. trazer alguma complicação? O descongestionante, quando ele é usado por um período superior a 5 a 7 dias, a tendência é que você se vicie nele. Porque quanto mais tempo você usa, menos efeito ele faz e com mais vezes você precisa ficar usando. Ok. Dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa foram respondidas agora. Agora a gente vai seguir respondendo o WhatsApp e também a nossa fanpage. E tem a dúvida aqui na nossa fanpage da Denise Galvão. Ela quer saber se a natação é bom para quem tem asma. É um exercício bom para quem tem asma. E ela pede para a gente reforçar o nome do pneumologista, Dr. Blancar Torres. É o nosso convidado de hoje, o pneumologista, um dos convidados. O segundo é o Tiago Bezerra. Certo, veja, a questão da natação é muito boa, mas em casos indicados pelo pneumologista, né? Por quê? Porque tem a questão do cloro. Você vai nadar com uma piscina clorada e fria, termina se dando mal. Entendeu? Então você tem que ter realmente condições da piscina, não é? Ser uma piscina adequada, não ter tanto frio, né? Aquecida, né? No mínimo aquecida. E a questão do cloro, ver se é sensível ao cloro. Porque a natação, o exercício é fantástico. Você fazer a natação é fantástico. Eu nunca vi ninguém que fizesse natação, eu lhe juro, nunca na minha vida. Olha que eu tenho 15 anos de idade, mas eu nunca vi que alguém fizesse natação e tivesse algum problema de saúde. Aqueles que fazem natação diariamente. Ok, temos aqui outra participação, sem identificação, mas a pessoa quer saber em que partes ou locais da casa o ácaro pode estar. Geralmente ele fica em locais úmidos e privados de sol, mais escuro. Então geralmente ele está onde? Está no colchão, que o ideal é que a gente troque ele a cada 3 anos, se possível. As pessoas que têm muita alergia precisam colocar esse colchão no sol. Está no travesseiro, que o ideal é que seja trocado uma vez por ano. Está nas roupas guardadas há muito tempo. Aqui a gente não tem tanto isso, mas no sul, quando você chega para o inverno, que você tira aquelas roupas que estão guardadas 6 meses para começar a usar, elas têm que ser todas lavadas, né? Então está realmente nessas regiões escondidas. Ok, temos agora a dúvida da Daniele Maria, ela que é de Moreno. Ela diz o seguinte: eu passo o dia todo respirando normal, mas quando chega o horário de dormir, fico sempre com o nariz com dificuldade para respirar, né? Fica sem respirar direito e ela quer saber se pode estar com algum problema sério. Durante o dia ela fica normal, mas quando deita e vai dormir, existe essa dificuldade em respirar. A causa mais frequente disso é que ela tenha algum grau de aumento das conchas nasais, a famosa hipertrofia de cornetos, tá? E que aí, quando ela está durante o dia, como são estruturas vasculares, durante o dia ela fica em pé. Então, de um jeito que a cabeça desincha quando a gente acorda, o nariz desincha também por dentro. E ela consegue respirar bem. E aí, à noite, quando ela deita, o nariz volta a obstruir. Mas o que está levando a essa obstrução precisa ser investigada por um médico, precisa ser examinada por um otorrino. Ok, temos outra participação. Agora chegou através da nossa linha interativa. Paulo Raider, de Camaragibe, tem 26 anos e a dúvida dele é a seguinte: quem tem sinusite não pode comer pimenta? Será que é um mito, é uma verdade? Isso é um mito. Na verdade, muito pelo contrário. Existe, hoje em dia, nos Estados Unidos, está sendo desenvolvida uma medicação que é a base de pimenta vermelha para sinusite crônica. É uma coisa bem incipiente, mas já existe isso, né? Agora, as pessoas que têm rinite gustatória, como eu falei anteriormente, ou que têm alguma resposta que, quando você come a pimenta, o nariz incha, essas pessoas não podem comer pimenta. Mas são casos muito específicos. Confesso que, em tanto tempo de atuação, 2 pacientes tiveram isso. Temos aqui outra participação, agora sem identificação. A pessoa quer saber quais outras doenças podem acometer, além do câncer de pulmão, a pessoa que fuma.
ao fumante, né? Veja, Além do câncer de o pulmão. fumante ele é um susceptível a todas as doenças respiratórias. Nenhuma doença respiratória vai bem com o fumo. Vamos supor, se você é um fumante, você imagine um campo de futebol, tem a grama, e nós temos também na nossa mucosa umas fibriças, e essas removem toda a impureza para fora. E se você fuma, isso praticamente fica um campo igual do campo do esporte. Não é? Sem nenhuma grama. O povo reclama quando vem jogar aqui. Não é? Então fica careca. Então isso faz com que a mucosa careca. Isso faz com que os micróbios penetrem e façam uma brincadeira grande. Então, isso já é um problema, que é a suscetibilidade à infecção. E não é só o câncer. Também tem uma doença muito séria mesmo, que eu advirto que essas pessoas que são fumantes não deixem de ir no dia 31 de maio, na próxima quarta-feira. É de graça. Os exames de certas pessoas que vão precisar ser feitos, que é a espirometria, vai ser feito gratuitamente, olha. Não vai gastar um centavo. Não dizem que não tem cafezinho grátis, lá vai ter. Entendeu? Então, essas pessoas que elas se dirigem ao Hospital Português, Real Português, que nós vamos fazer uma campanha de fumo zero dentro da instituição. O Hospital Português é enorme, é grande, tem situações em que você está totalmente aberto, mas lá, mesmo nesses recintos abertos, não vai poder, porque isso é lei, a Lei 12.546. Então, que essas pessoas se dirijam para serem examinadas, os fumantes principalmente. Inclusive, temos um ambulatório lá mesmo no Maria Fernanda, também zero de custo, que são nas quintas-feiras. As pessoas podem ir lá nas quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Estamos fazendo isso há 10 anos. Há 10 anos, eu todas as vezes que sou entrevistado digo, olha, você é fumante, quer deixar de fumar, vá lá no nosso ambulatório. É o ambulatório, de como é o nome? Maria Fernanda, porque chegam lá, qual é o ambulatório? Não tem que ter o nome, Maria Fernanda, que é um ambulatório beneficente. O Hospital Português é beneficente, então tem uma parte beneficente, uma parte que ela é privada e tem uma parte beneficente. Essa parte beneficente, nós trabalhamos nessa parte beneficente e tem um ambulatório para fumantes na quinta-feira, mas não esquecendo no dia 31, quarta-feira, Dia Mundial Sem Fumar, que esses fumantes se dirijam. A gente quer atender um monte de gente, às vezes a gente atende 300, 400 pessoas, 500 pessoas, quantas pessoas forem. A gente tem início, que começa às 8 horas em ponto, o término só vai depender das pessoas. Quando vão pessoas mesmo lá, a gente fica até 6, 7 horas da noite. Quando não vão, a gente fecha. E é comum os fumantes se esconderem, viu? Viu, fumante, você está me vendo aí? Olha, você tem que deixar de fumar hoje, né? Ontem não, porque amanhã você pode conseguir deixar de fumar, mas aí é muito tarde. Então é você prevenir do que remediar. Isso é básico em tudo em medicina. Então o fumante, ele é, vamos dizer assim, uma bola que está prestes a estourar. Ok, ótima dica repassada, Tiago, também. Na minha área, né, tem os cânceres de boca, que são muito frequentes, e tem o câncer de laringe. Inclusive, agora em abril, a gente teve a Semana Mundial da Voz, que foi uma iniciativa nacional e que hoje no mundo inteiro se celebra essa semana para prevenção do câncer de laringe. Se você é um paciente que está rouco há mais de 3 semanas, você precisa de um médico. Ok, vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. A gente, no começo do programa, fez a seguinte pergunta. Você sofre com algum problema respiratório? 60% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 40% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado. Estamos na reta final do programa e o momento de abrir o espaço para as considerações finais. Um último recado, Dr. Blancar Torres, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. Ele que é pneumologista do Hospital Real Hospital Português. Doutor, último recado, bem rapidinho, fica à vontade. Bem, é que todos, no dia 31, nós estamos fazendo uma campanha de divulgação da lei antifumo, que foi promulgada em 2014, que é proibido fumar em ambientes fechados, mas também abertos em certos locais, como instituições de saúde e hospital. E lá no nosso hospital, vamos ter esse dia para anunciar que no dia 29, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, ninguém mais vai poder portar cigarro. Pode até no bolso, mas sem estar aceso. Então isso é muito importante, que as pessoas cheguem lá para essa campanha, porque vão ser atendidas e vai ter exame de graça, como a espirometria, que em pacientes fumantes pode detectar uma terrível doença, que eu acabei até nem falar nessa doença, mas é uma doença chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha, não queiram realmente adquirir essa doença, fumante.
importante. Por quê? Porque ela leva a uma deterioração completa, fica com falta de ar intensa, precisa usar oxigênio a vida toda e às vezes o término da vida é muito desgastante. Às vezes a família diz assim, doutor, hoje ele vai morrer. Imagine a sensação, querendo se livrar do paciente, né? Porque dá tanto trabalho, tanto a ele como a quem cuida. Então é importante não adquirir essa doença. Doutor Blancar, mais uma vez, muito obrigado. Também quero agradecer ao doutor Tiago Bezerra, otorrinolaringologista, professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. O último recado, pode ficar à vontade, doutor Tiago. Primeiramente, orientar a população em caso de sintomas urgentes. Você tem uma urgência pública, como a do Hospital H1 Magalhães, que é 24 horas de porta aberta. Você tem urgências particulares, como a da Otorrino de Recife, que é onde eu sou chefe da urgência, tá? A Associação Brasileira de Otorrino cada vez mais se preocupa com a respiração dos pacientes. A gente tem uma iniciativa que chama-se Respire pelo Nariz, Vive Melhor. Ano passado a gente fez uma campanha muito grande de conscientização para a população geral, até o Fábio Canto participou. Quem puder acessar na internet, chama Desafio do Pregador, é super interessante. E por último eu queria dizer que assim, a gente tem a preocupação como associação de melhorar a atenção básica da população geral. Existe um projeto que foi iniciado na universidade, que vai ser implantado nacionalmente, que é um projeto de aulas de educação continuada para o médico da atenção básica, tentando melhorar o atendimento de vocês também na atenção básica, para que você consiga resolver os seus sintomas e de uma forma mais simples e mais objetiva, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Teremos um novo encontro amanhã, às 9h30 da manhã, ao vivo, aqui na Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!